Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler na minha versão, a revista e atualizada, e você pode acompanhar na projeção. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra que já nos foi revelada e que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos traga iluminação, Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor está falando e para aplicarmos isso na nossa vida, para que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar a sua atenção nessa manhã para um tópico muito comum das nossas vidas, que é o tópico do sofrimento. Provavelmente você, especialmente quem tem um pouco mais de idade, já passou aí dos 30, aí que nem eu, né? Estou falando que quando eu chego nos 30 já começa a ver algumas coisas dando problema na nossa saúde, especialmente. Mas enfim, o sofrimento é algo que acompanha a nossa carreira, a nossa existência, desde o momento da queda. É engraçado ver às vezes as pessoas pensando e perguntando, por que a gente sofre, né? E tudo remonta àquele momento inicial, onde nós caímos daquele estado de perfeição. Você sabe que Adão foi criado perfeito, não é isso? E de Adão foi retirada uma costela e foi criada então a primeira mulher chamada Eva. Então esse casal era um casal perfeito, eles não morriam. A morte não tinha ainda entrado na realidade humana. E por consequência disso, o sofrimento também não tinha entrado. Então a gente entende que a partir daquele momento de desobediência daquele primeiro casal, o sofrimento, bem como a morte, passou a fazer parte da nossa existência. Isso é um tópico muito comum a todos nós. De alguma medida a gente tem que lidar com isso diariamente. E é muito comum ver às vezes os cristãos que têm aquela esperança em Deus se perguntando, mas por que tanto sofrimento? Por que eu passo por isso, por aquilo outro? Porque talvez eu veja na minha vida um sofrimento que parece injusto. Quando eu vejo alguém que não ama a Deus, alguém que não pratica o bem, não passar por esse tipo de sofrimento. Então eu queria chamar a sua atenção para isso, que o sofrimento ele tem um papel importante nos planos de Deus. Aquele que não conhece a Deus analisa o sofrimento como um mal, tão somente um mal, não é? Agora nós que cremos em Deus, que esperamos pela revelação de Jesus, o seu retorno, que vai nos transformar para sermos iguais a Ele, nós sabemos que o sofrimento tem um papel muito importante nos planos de Deus. E por isso não existe aquele triunfalismo evangélico. Você já foi em alguma igreja onde você entra lá e o pessoal só fala do que é bom? Tudo vai dar certo, só vitória. Cantaram aqui, só vitória. Foi junto, hein? Só vitória. Isso, quando a gente vai olhar para as páginas, especialmente do Novo Testamento, a gente não consegue ter um respaldo bíblico disso. Porque você vai vendo ali os exemplos dos apóstolos de Jesus,
E a vida deles era marcada por sofrimento. Você vê, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, quando ele foi enviado pela igreja de Antioquia para ser um missionário, quantos sofrimentos aguardavam ele? Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho, e praticamente era unânime, de toda a cidade que ele ia pregar, ele tinha que sair de lá fugindo, porque ele era sempre, tomava chibatadas, ele era açoitado, ele era injuriado, ele ia para outros lugares e acontecia a mesma coisa. Até que no fim da sua vida, um profeta do Novo Testamento disse a ele que ele seria preso, não é isso? Em Jerusalém, e ele começou então a ficar angustiado, mas não por causa dos sofrimentos que aguardavam ele, mas porque os irmãos estavam ali entristecendo o coração dele, porque ele sabia que ele ia passar por sofrimentos, e ele sabia que o sofrimento tinha um papel importante no plano de Deus. E esse papel que eu queria chamar a sua atenção, é um papel bom no final das contas. Se você for lembrar daquilo que Jesus prometeu, está lá em João 16:33, Jesus disse que no mundo tereis, mas tem de bom, porque Jesus venceu. Então Jesus nunca prometeu uma vida fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias. E que isso seria o suficiente para a gente tranquilizar o nosso coração e continuarmos seguindo Ele até o dia do seu retorno. Então a grande notícia que eu queria te dar nessa manhã, antes de começarmos aqui a nos debruçar sobre o texto, é que é possível ter alegria e felicidade em meio aos sofrimentos. Aquilo que talvez o mundo não entenda, aquilo que talvez muitas pessoas ficam desiludidas, tentando entender por que tanto sofrimento, o crente pode ter uma convicção, e o crente pode ter alegria em meio aos sofrimentos. Pensa na diferença de alguém que está num leito de morte, alguém que não conhece a Jesus, teve uma vida talvez maravilhosa, mas no fim da sua vida se encontra num estado ruim, de muito sofrimento. Ele tem muita desesperança porque ele não sabe o que vai acontecer depois que ele morrer. Mas olha agora a vida do crente. Talvez ele tenha vivido uma vida de muitos sofrimentos e ele chega ali naquele momento final da vida dele com uma certeza de que ao passar pela morte, ele vai estar com Cristo. E isso vai ser muito melhor. Então pensa, quando você se deparar com uma situação de sofrimento, que venha na sua cabeça isso, que o sofrimento faz parte do plano de Deus. Para quê? Para te aperfeiçoar, para fazer você uma pessoa cada vez mais semelhante a Jesus. E é isso que eu queria mostrar para você nessa manhã, lendo o texto da palavra de Deus. Vamos voltar para o texto? Verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Dizem os estudiosos que em torno de, um pouquinho depois do ano 60 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, os seus apóstolos, alguns deles também tinham morrido também, e o apóstolo Pedro está preparando a igreja que está na dispersão, são crentes que estão em vários lugares, para um contexto de perseguição. Então o apóstolo Pedro, com a sua experiência e também com a revelação do Espírito Santo, ele está justamente preparando o coração dos crentes para quê, irmãos? Para sofrer, não é isso? Então imagina você, chega numa igreja, querendo, vitória e uma palavra benéfica, e está lá o pastor te preparando para sofrer. Mas é isso, sofrer por causa de Jesus. E nesse contexto você tem alegria, aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, a vida cristã ela não vai ser fácil, mas a vida cristã ela vai ter muito sentido, muito valor, e você vai poder ter satisfação no seu coração, na firmeza que Jesus dá. Então ele vai dizer, olha, não estranhem o fogo ardente, que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos. A ideia é que aqueles crentes ali do primeiro século estavam passando por muitas provações, simplesmente por serem cristãos. E aí eu faço um paralelo impossível de não se fazer, daquilo que acontecia no primeiro século e daquilo que acontece hoje, não é isso? 21 séculos depois, não é isso? Muitas pessoas se achegam à igreja por causa de um contexto bom, tranquilo, não é? E se esquecem daquilo que a palavra diz, que o principal não é a gente andar de uma vida boa,
não é a gente andar de uma forma muito tranquila nesse mundo. O principal é se a gente vive ou não para a glória de Deus. O principal é se eu conheço a Jesus ou não. E as consequências virão. E aquilo que aqueles irmãos do primeiro século estavam se deparando. Olha, agora que eu me converti a Jesus, será que a minha vida vai piorar? Olha, pode ser que sim. E se piorar, em alguns contextos, você precisa estar pronto para isso. Mas saiba que ainda que piore num contexto imediato, aquilo que você vai ter como recompensa depois é sobremaneira excelente. É muito melhor. Não há nada que se compare nessa vida com aquilo que nós ganharemos na vida que virá. E isso tem que nortear a cabeça do cristão. O coração dele tem que ser guiado pelas coisas que são eternas, e não pelas coisas que são dessa vida. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Nós devemos atentar para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, aquilo que não se vê é eterno, e o valor das coisas eternas é muito superior daquilo que se vê. Então, primeiro tópico que eu queria pensar com você nessa manhã: fortes provações são coisas comuns na vida cristã. Às vezes a pessoa se converte, né? E a vida dela era tranquila. Eu vou falar por experiência própria, tá? Me converti com 21 anos e a minha vida era tranquila. Tranquila. Minha mãe está rindo aqui. Eu era feliz, tinha várias coisas ali que eu fazia, assim, muito iludido, né? Mas eu era feliz, tinha paz no meu coração, não tinha um vazio no meu coração. Minha vida era tranquila. Mas uma coisa que eu não via no meu coração eram provações, testes, não via isso. E foi assim automático, eu me converti, parece que uma semana depois, começaram as provações. Começando a entender o que o Espírito de Deus falava ao meu coração, coisas que eu devia deixar, e a tentação, e aquilo vinha, os desejos da minha vida pregressa continuavam presentes dentro de mim, agora um conflito tinha começado. Porque fortes provações são comuns. Eu estou falando aqui num contexto nosso, tá? A nossa vida cotidiana, a gente não é perseguido. Talvez a maioria de nós não é perseguido. Eu não sei como é que é na Chapada, vocês são perseguidos lá ainda, Léo? Ainda pouco, né? Não muito ainda, né? Mas para pensar, esse pessoal estava debaixo aqui de um governo romano, eles estavam no início daquela grande perseguição ali, que daqui a pouco ia culminar naquele martírio de alguns cristãos pelo imperador Nero. Só para você ter uma ideia do contexto daquela época, Nero, quando colocou a culpa nos cristãos de um incêndio que aconteceu na cidade, ele fez com que a condenação daqueles irmãos fossem queimar como tochas vivas. Eles foram colocados no jardim do imperador e foi colocado fogo neles. Simplesmente porque eram cristãos. Você já imaginou isso na sua vida? Então era isso que estava sendo preparado já no futuro daqueles irmãos. Então, a provação é algo comum na vida. Quando Jesus vai falar na parábola do semeador, Mateus 13, 20, não vou ler para não tomar tanto tempo assim, vai dizer ali que aquele que recebe a palavra, não é, que é como terra em solo pedregoso, ele recebe com alegria, mas quando vem a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. E aí tem uma grande diferença já entre o crente e o não crente. O crente, aquele que tem um bom solo, não é? O seu coração recebe a palavra de Deus e produz. Quando vem a provação, ele permanece. Mas aquele que não é crente, quando vem a provação, o que acontece? Ele se escandaliza. Ele acha algo extraordinário, um absurdo. Como assim? Agora eu creio em Deus e sou perseguido por isso? Sim, essa é a diferença daquele que crê em Jesus. Ele tem raiz, ele permanece. Então, o apóstolo Pedro começa a preparar o coração daqueles crentes que talvez alguns já estivessem sofrendo e outros ainda sofreriam coisas muito piores. Ele fala, olha, não julguem isso como algo extraordinário, ou seja, entendam que isso é comum. Se você no seu dia a dia tem alguma provação por ser cristão, saiba, isso é comum. Dá glória a Deus, porque isso significa que você tem vida com Deus. Se você permanece fiel e firme, é mais uma evidência de que você conhece a Deus. Mas tão somente se você se escandaliza e abandona, daí talvez você deva se perguntar no seu coração, será? Minha vida cristã é real? É verdadeira? Verso 13,
Pelo contrário, ou seja, ao invés de entenderem como algo extraordinário, façam o oposto. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Para pensar na figura de Jesus. Jesus era, a ideia nós temos na teologia, não é? A sua pré-existência. Ele era pré-existente, ou seja, antes de existir a terra, a vida, tudo que nós vemos e entendemos, Jesus já existia. Ele é eterno. Só que o Deus eterno, ele entra na humanidade num momento na história, se faz homem, e agora passa então a ser limitado no tempo e no espaço. Alguém podia encontrar Jesus no tempo e no espaço. E esse Jesus totalmente puro, totalmente santo, totalmente justo, ele passa então a sofrer os mesmos sofrimentos que nós homens sofremos. E mais, ele sofre não por causa dele, mas por causa da gente. As consequências que nós fizemos virem à tona, ele sofreu também. Então, o justo sofre no lugar de injustos, percebe? Ele é o exemplo da nossa vida. Ele entra no mundo e sofre circunstâncias ruins, injustas. E isso é motivo de alegria. Quando a gente para olhar o exemplo de Jesus, nós precisamos ser coparticipantes. Qual é a ideia aqui? É de participarmos junto com Ele. Olhar para Jesus e querer só as bênçãos de Jesus não é cristianismo. Cristianismo é olhar para Jesus e querer viver aquilo que Ele viveu. Aquilo que a palavra diz, vocês receberam também o benefício de sofrer com Ele. É um benefício. É uma bênção. Por mais que a nossa natureza pecaminosa nos faça fugir dessas coisas. Então, alegre-se à medida que você é coparticipante do sofrimento de Jesus. E aí vou pensar de novo, mas Cauli, eu não sou perseguido por ser cristão. Como é que eu posso fazer isso então? Como é que eu posso me alegrar já que eu não sou perseguido? Mas para pensar, você é com certeza provado. Com certeza você é provado. No momento que vem a tentação, quais são os seus pensamentos? No momento que vem aquele desejo dentro do seu coração, talvez uma voz, talvez um pensamento, dizendo, olha só, abandona tudo. Olha quanto prazer, olha quanta possibilidade, abraça isso. O que você faz? Você precisa estar firme, porque essa aprovação é um motivo de alegria. Você está sofrendo por causa de Jesus. Ou pelo menos, eu percebo na minha vida, sofrimento toda vez que eu nego a mim mesmo para seguir a Jesus. É justamente a ideia que Jesus disse, não é? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É uma autonegação, é algo que eu preciso justamente lutar contra mim mesmo, e isso incorre sofrimento. Eu queria ler rapidamente aqui 2 Timóteo 3,12, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, uma coisa muito interessante, que me faz refletir muito sobre o assunto. Ora, todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Para pensar nisso. Todos aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, todos aqueles que querem ter vida com Deus, uma vida de devoção a Deus, todos, a Bíblia diz, todos serão perseguidos. De uma forma ou de outra. Se você quer viver com Deus, você sofrerá perseguição. Eu não sei qual é a medida, Deus sabe, mas uma coisa que me gera muita reflexão, eu lembro que na época a gente tinha a célula dos meninos, dos homens jovens, e uma vez eu precisei compartilhar, e a minha reflexão foi essa, eu às vezes fico constrangido, de certo modo entristecido, porque às vezes eu olho para a minha vida e não vejo muita perseguição por causa da palavra. Isso me leva a um questionamento assim, será que eu tenho vivido uma vida com Deus de verdade? Será que a vida que eu tenho vivido com Deus, ela é de fato profunda? Ela é real? Será que Deus, se fosse analisar minha vida hoje, será que Ele falaria sim, meu filho, você vive uma vida com Deus? Ou, não, meu filho, o que você acha que vive não é vida com Deus. São reflexões que a gente tem que ter no nosso coração, por quê? Porque a gente ama Deus. Porque a gente quer ser mais de Jesus. Isso é uma coisa que brota no coração do crente, é um desejo de ser mais de Jesus.
E se eu não tenho desejo de ser mais de Jesus, eu preciso repensar, será que sou crente? Será que sou salvo? Será que estou de fato protegido no dia do juízo? Isso são coisas que devem indagar o nosso coração. E aí vai dizer, verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, se você sofre pelo nome de Cristo, você é bem-aventurado. A ideia aqui é você é feliz, porque sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Você é feliz por saber que o Espírito de Deus habita em você? Você é feliz por saber que você é salvo em Cristo Jesus? Isso gera alegria no seu coração? Ou o que gera alegria no seu coração é ter alguma coisa? É ter um carro? É ter uma casa? É ter um emprego? O que gera maior alegria no seu coração? Isso, sem dúvida, o Espírito Santo trabalha no coração dos crentes, dizendo, olha, está vendo isso que eu estou te dando? Está vendo o emprego? Está vendo o sustento? Está vendo a família? Está vendo tudo isso em que você pode se alegrar? Nada disso se compara com o privilégio que você tem de ser filho de Deus. Nada disso se compara. Então pensa, se a sua maior alegria não é ser filho de Deus, ser habitado pelo Espírito Santo, repense as suas prioridades. Porque esse deve ser o seu maior contentamento. O maior motivo da nossa alegria deve ser pertencermos a Jesus. Sermos habitados, como diz aqui, olha, vocês são felizes. Por quê? Porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aí você pensa assim, né? Imagina o pastor está pregando, e você fala assim, irmão, não vamos matar ninguém, né? Não vamos roubar ninguém. Você pensa assim, pô, esse contexto está moralmente baixo, né? A gente aqui, acho que ninguém tem muita tentação de matar alguém. Talvez a gente pense até em matar, mas fica no coração, né? Em roubar, talvez, acho que não seja a maioria de nós. E talvez sirva para a gente pensar um pouquinho naquele primeiro contexto ali do cristianismo. Você tinha um padrão moral talvez baixo. Gente espalhada por tudo quanto é lugar, ouve a palavra de Jesus e se converte. Gente que matava, não é? Gente que roubava. E o que aquele cara parou de fazer? Tudo o que ele fazia de mal. E o apóstolo Pedro vai dizer, olha, não sofra nenhum de vocês como um ladrão, como um assassino, como um malfeitor. Certo? Figura daquela época. Vamos pensar aqui um pouquinho mais hoje. Ainda que isso seja crucial algumas pessoas ouvirem, vamos pensar hoje. Ele vai dizer o seguinte, olha, contextualizando, não sofra pelas suas más ações. Não sofra por isso. Tem gente que confunde as coisas, né? A pessoa, às vezes, ela toma decisões financeiras péssimas. Ela gasta mais do que recebe. E ela vai dizer o seguinte, não, pastor, é o devorador, é porque eu ouvi com outra palavra, é o inimigo, está entendendo? A pessoa não cuida da saúde, mas é o inimigo, está tocando nela. Não, isso são as suas, é a brecha. Então, isso são as nossas atitudes. Muitos dos nossos sofrimentos não são por amor a Jesus. Não é porque a gente é crente. Muitos dos nossos sofrimentos acontecem porque nós somos negligentes. Porque nós escolhemos coisas ruins no meio do caminho, tomamos decisões ruins e colhemos as consequências. Não é aquilo que a Bíblia diz sobre a graça comum, não é? Que a chuva Deus faz cair sobre justos e injustos, e o sol também sobre justos e injustos, sobre bons e maus. O que é isso? São as consequências das nossas ações. E o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, se você for sofrer, não sofra por causa das suas más ações. Sofra sim por amor ao Evangelho. Sofra por amor a Jesus. Porque esse tipo de sofrimento é um sofrimento do qual a gente pode se alegrar. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para não confundirmos as coisas, achando que Deus está trazendo o juízo sobre a nossa vida, simplesmente porque nós andamos com Jesus. E às vezes não é verdade. Então precisamos tomar cuidado com esse tipo de conceito. Ele vai dizer, olha, mas também não sofra como um malfeitor, ou seja, como aquele que faz o mal, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
E é uma coisa perigosa, não é isso? Se intrometer em negócios dos outros, sermos intrometidos, fofoqueiros, chatos, inconvenientes. Talvez um pecado que muito cristão comete sem ser questionado sobre isso. E é coisa que o Espírito Santo fala no nosso coração, nós somos um povo que devemos ser diferentes. Nós devemos ser como Jesus era. Eu não estou dizendo que você não vai tocar na ferida do irmão e repreender o pecado dele. Não estou dizendo isso. Você deve fazer isso numa oportunidade adequada, de uma forma adequada, com mansidão, com humildade. Amém? Você deve fazer. Mas você não deve ser encherido. Você não deve ser chato. Já pensou na ideia do crente mala? Tudo para ele é pecado. Tudo é pecado, né? A gente tem que tomar cuidado com o legalismo. Não é isso? A gente saber colocar as nossas palavras, não é isso? Temperadas, como a palavra diz, né? Cada um tem que pensar como deve responder a cada um. E isso nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus, para que não soframos por nos intrometermos em negócios dos outros também. Verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, sofrer injustamente por causa de Jesus agrada a Deus. Na própria carta de 1 Pedro, no capítulo 3, tem um verso interessante, é o verso 17, acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom do que praticando o mal. É a mesma tônica, não é? A mesma tônica. Há na vontade de Deus o plano, não é, do sofrimento do crente. Você percebe? Tem gente que vai assim, não, mas Deus não quer que eu sofra. Não. Deus quer que eu seja feliz. Não é isso? Há um tempo atrás eu conversava com uma conhecida e falando sobre essa questão do casamento, e o casamento da pessoa não estava muito bem. E ela disse, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Ou seja, há uma possibilidade então para eu abandonar o meu casamento? Não. Porque a principal situação que nós temos da vontade de Deus não é que a gente seja feliz, não é que a gente viva uma vida maravilhosa, aquilo que muitos teólogos da prosperidade vão dizer, não é? Você vai comer o melhor dessa terra. Eu nunca ouvi isso numa igreja, mas eu já ouvi quem já ouviu. Enfim, então assim, a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos. Por quê? Porque a gente não foi chamado para viver uma vida mais feliz possível. A gente foi chamado para viver para a glória de Deus. E para viver para a glória de Deus, nesse tipo de vida que a gente encontra a real satisfação, a real alegria, é uma vida de obediência. Já parou para pensar aquela pessoa que vai para a igreja e ela quer viver a vida dela, dizer que ela é cristã, que ama Jesus, mas quando vai ver assim de perto, ela não obedece aos mandamentos? Aquilo que o apóstolo João vai dizer, não é, numa das suas cartas, aquele que diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos é mentiroso. É mentiroso. Então, como é que alguém pode entrar numa igreja e não ter transformação? Como é que alguém pode ser, talvez, eu vou falar aqui uma coisa, me entenda, né, irmãos? Não vou usar esse termo, não, eu ia usar, mas em nome da mídia eu vou ficar um pouco mais em outros termos. Como é que alguém pode ser ladrão? E dizer que ama Jesus, que anda com Jesus, e entrar numa igreja e achar que ele não precisa de transformação? E aí você entendeu por que eu não vou entrar em outros termos? Pecados sexuais, ok? Entenderam? Como é que alguém pode viver uma vida distante de Deus e achar que pode entrar numa igreja e não precisar de transformação? E tem um pastor dizendo que não, vamos receber todo mundo, entre todo mundo, fica aqui como está, e a igreja fica lotada, e as pessoas falam assim, está vendo? É um avivamento. Um avivamento só se for do inferno, né? Na verdade, acho que é um amortecimento, acho que seria melhor falar assim. Porque avivamento é uma vida com Deus, é transformação. Não é falar em línguas, não é cantar extravagantemente, talvez isso faça parte ou não, não sei. Mas o principal são vidas transformadas por Jesus. Uma igreja que não há vida transformada, numa família que não há vida transformada pelo Evangelho, isso não é avivamento, não é vida com Deus, isso não agrada a Deus, isso não é Evangelho. Isso é desobediência, com uma capa de Evangelho. Então nós somos a igreja de Jesus, precisamos refletir sobre essas coisas. Não dá para sermos mais meninos. Às vezes a gente está na nossa igreja, né? E aqui eu vou usar o exemplo, nós em janeiro a gente tem um quórum muito menor,
Mas às vezes a gente é tentado olhar para outras igrejas e falar assim, caramba, igreja cheia, né? Louvor bonito. Lá não dá problema no som. Lá a iluminação é maravilhosa. Tudo acontece, né? Mas o principal não são essas coisas, isso tudo é secundário. O principal é vida com Deus. E eu estou falando aqui de vida realmente transformada, caráter. Não é espalhafatosidade. Não é pregação eloquente, então somente a vida com Deus. O ministro daquela igreja, ele tem vida com Deus. Ele ama a esposa, ele ama o filho, os filhos. Ele ama os irmãos. Ele é humilde, ele tem um caráter parecido com o de Jesus. Isso é uma evidência de vida com Deus. De semelhança com Jesus. Porque fora isso, não é evangelho. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente é muito levado a fazer tudo o que nós fazemos pelo temor aos homens, pela aparência, pela vaidade. Por que o apóstolo Pedro está falando o seguinte, olha, não sofram como ladrão, como assassino, como malfeitor, mas sofra como cristão. Para o mundo, qual é o valor de sofrer por Jesus? Nenhum. Não tem valor nenhum para aquele que não crê sofrer perseguição por causa do evangelho. Eu? Sofrer? Porque eu estou falando que ama Jesus. Eu não, se me perguntar, eu minto, ó, tchau. Entendeu? Mas o crente não, por quê? Porque ele vê algo que o descrente não vê. Ele sabe que o mais importante é o que Deus está vendo ali naquele momento. É o que Deus está achando da atitude dele. Isso é o mais importante. Então, se aquele que sofre injustamente, ele pode então glorificar a Deus com esse nome. A nossa motivação principal deve ser agradar a Deus. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Muitas pessoas vivem a vida delas sem parar para pensar que, em breve, né? Nós temos aqui o exemplo, triste exemplo do Daniel Mascarenhas, eu conheci, e fiquei muito tocado pelo acontecimento. Meu cunhado era amigo dele, nós conhecemos a família aqui de longa data. Mas para pensar na brevidade da nossa vida, a gente não sabe o dia em que é a nossa morte. Eu faço planos, eu vejo a Noemi aqui, meus filhos, e quero ter uma longa vida boa e tal. Mas eu não sei, todo dia eu saio de casa pensando assim, não sei. Será que é hoje? Não sei. Mas o que está sempre na minha cabeça é o seguinte, assim que eu passar pela morte, eu vou enfrentar o juízo de Deus. Sendo crente, sendo não crente, todos vão enfrentar aquilo que Paulo diz, não é isso? Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. E isso a gente precisa lembrar as pessoas, olha, você sabia que você vai prestar contas de si mesmo a Deus? Você que talvez viva de forma inconsequente, vive aí fazendo o que você bem entende, você sabia? Irmãos, a pessoa não precisa nem acreditar, o nosso papel é falar, não é isso? Nosso papel é pregar o Evangelho. Você sabia que você vai enfrentar o juízo de Deus? E Deus vai prestar contas com ela. Vai. Isso tem que estar na nossa cabeça. O juízo começa pela casa de Deus. Um teólogo falou, não é? Quando Deus quer ajeitar a situação, Ele começa dentro de casa. E aí parece aqui pelo texto que o texto indica, e alguns estudiosos aqui falaram, que o sofrimento da igreja já é um anúncio do juízo final. Só que no sofrimento do crente, o negócio é diferente. O sofrimento no crente serve para aperfeiçoar ele, para purificar ele, para fazer ele mais parecido com Jesus. Agora o incrédulo não. O incrédulo é uma expectativa para ele do juízo que vai acontecer, que é uma coisa muito terrível. Eu tenho sempre o hábito de falar a realidade do inferno. Se não me engano, a última ou a penúltima vez que eu falei foi sobre a situação do inferno, a realidade do inferno. Isso precisa impactar a nossa vida. Por quê? Porque é algo muito sério. É muito sério. Você já parou para pensar que aquela pessoa que talvez você falou de Jesus, ela não se converteu? Imagina que ela não vai se converter, talvez, e ela vai enfrentar algo muito pior. A realidade do inferno precisa estar sempre na nossa cabeça, sempre. Porque é aquilo que vai acontecer. A marca do povo de Deus é justamente acreditar nas loucuras que o mundo não acredita. Se você falar do inferno para alguma pessoa, da realidade, que mesmo Deus sendo bom, Ele é justo, então Ele tem que punir o pecador, a pessoa fala assim, esse cara está maluco, eu não acredito nisso.
Meu irmão, não interessa se ele acredita ou não, interessa que Deus disse, então vai acontecer. E Deus disse, Jesus falou muito do inferno. A realidade vai ser ruim. Vai ser muito ruim. Para aquele que se converte a Jesus, a realidade vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Mas para aquele que não se converte, vai ser péssimo. Isso deve chocar o nosso coração e impulsionar a gente todo dia. Caramba, preciso arranjar uma forma, preciso falar de Jesus, preciso influenciar aquela pessoa, preciso talvez dar uma literatura para ela, alguma coisa, preciso orar por ela. Por quê? Porque eu não quero que ela vá para lá. Amém, irmãos? Precisamos ser despertados para as coisas espirituais. Isso é uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, despertando o povo para crer nas verdades da palavra de Deus, coisa que o mundo não crê. Então o julgamento começa pela igreja. O sofrimento que aqueles irmãos do primeiro século estavam passando e que muitos outros irmãos ainda vivem hoje por causa do Evangelho de Jesus, é um anúncio do juízo que virá. E Paulo vai dizer, ou Pedro vai dizer, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho? Dos ímpios. Verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aqui a dificuldade do justo não é necessariamente a ideia dele fazer alguma coisa para ser salvo, não é isso. A ideia da dificuldade é que no meio do processo em que Deus salvou, está salvando e vai salvar, ele passa por muitos sofrimentos. Então é por isso que Pedro diz, olha, se é com dificuldade que o justo é salvo, ele é salvo e passa por sofrimentos, imagina o que o ímpio não passa. Deus é justo, ele traz sofrimento sobre a vida de ambos. Só que imagina, você está achando o sofrimento ruim, é para a gente se lembrar, olha, o que eu tenho nem se compara com o que aquele que não conhece a Deus terá. E isso gera na gente alívio. Tínhamos aqui, não é isso? Momento? Alívio. Em meio aos sofrimentos podemos ter o alívio, o consolo da palavra de Deus. Por quê? Para que nós mantenhamos a nossa esperança. E saber que realmente é ruim o sofrimento, mas está servindo para algo bom. Então quando chega aquela circunstância na sua vida, fala assim, meu Deus, por que isso? Logo eu, Senhor, fiel, dou o dízimo, não é isso? Faço o bem, cuido da minha família, por que isso? Porque a gente não entende, mas Deus está trabalhando na nossa vida. E todas as coisas que acontecem com a permissão dEle. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, tamanho controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Então isso deve gerar esperança no nosso coração. Esperança. A gente não pode ser crente só de nome, só de boca. A gente tem que ser crente nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Então os nossos sofrimentos, eles devem nos conscientizar do destino nosso, e especialmente daqueles que não conhecem a Deus, para que a gente possa influenciá-los. E por fim, verso 19. Por isso, ou seja, já que há um juízo, já que o juízo começa pela igreja, que é a casa de Deus, já que os ímpios vão passar pelo juízo e vão sofrer as consequências muito ruins, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, lembra, não é como ladrão, não é como assassino, não é como quem pratica o mal. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A ideia aqui de encomendar a alma é, olha o seguinte, olha, você sofre por causa do Evangelho, glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude, me ajude, te ajude a se alegrar nesse momento, a amadurecermos em meio às circunstâncias difíceis. E a ideia de encomendar é confiar a sua alma, a sua vida a Deus, entrega. A ideia de encomendar é isso aqui, você entrega e confia, deposita a sua alma, a sua vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele é o fiel Criador. Ele te criou, então Ele tem direito sobre a sua vida. Ele tem direito de trazer o sofrimento sobre a sua vida, sim. Ele tem o direito de levar a sua vida a hora que Ele quiser. Ele é o Criador, mas Ele é o fiel Criador. Ele é bondoso, Ele cumpre as suas promessas sobre a nossa vida. Então aquilo que Ele disse que vai nos transformar, que vai completar a sua boa obra até o dia de Cristo Jesus, Ele trará à tona. Então você pode então se alegrar, entregar a sua vida e descansar em Deus. Saber que em meio aos sofrimentos você pode ter alegria.
E isso deve ser acompanhado da prática do bem, daquilo que nós vimos na vida de Jesus. Então, para fecharmos, se sofremos, devemos confiar em Deus, devemos consagrar nossa vida a Deus, devemos dar glória a Deus em meio às circunstâncias difíceis, devemos praticar o bem. A ideia aqui é justamente obedecermos a Deus. E para fechar, queria deixar uma frase, quem sabe você vai gravar, é que se Jesus não for o sentido da sua vida, a sua vida não tem sentido. Amém? Enquanto o Geraldo vem aqui me ajudar, equipe de louvor, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pela sua palavra que nos dá esperança em meio aos sofrimentos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, muito obrigado porque nós temos uma palavra viva, eficaz e poderosa, Senhor, para nos transformar dia após dia, para nos alegrar em meio às circunstâncias difíceis, em meio aos sofrimentos. Ó Deus, o que são os nossos sofrimentos diante daquilo que o teu povo já sofreu? Diante dos leões naquelas arenas, diante dos mártires que até hoje sofrem, Senhor. O que são os nossos sofrimentos diante disso? Não são nada. É por isso que o teu Filho escreveu que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ó Deus, nos anima para vivermos o Evangelho, tem misericórdia de nós porque somos pecadores, porque somos fracos, porque somos carnais muitas vezes. Nos ajuda a vivermos uma vida que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor, não como malfeitores, mas como servos de Jesus, como co-participantes dos seus sofrimentos, para que o Senhor se agrade de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.